No livro de Apocalipse, Jesus dirige uma carta à igreja de Tiatira, uma igreja conhecida por suas obras, amor e fé. Mas dentro de suas paredes, uma sombra escura havia penetrado. O espírito de Jezabel, uma influência corruptora que promovia a idolatria e a moralidade distorcida sob o disfarce de autoridade espiritual. Quem ou o que esse espírito de Jezabel representa? Como ele pôde se infiltrar em uma igreja que parecia fervorosa e devota? E quais são os sinais de que esse mesmo espírito ainda está agindo hoje, afastando os corações da verdadeira adoração a Cristo? Neste estudo bíblico, desvendaremos as mentiras que Jezabel semeou em Tiatira e como essas mesmas estratégias procuram se infiltrar na igreja contemporânea. Se a gripe te tira do jogo, Benegripe devolve. Benegripe. Princípio. Enfrentaremos a corrupção das doutrinas, a manipulação espiritual e o perigo de tolerar aquilo que Deus abomina. Junte-se a nós nessa exploração para discernir as táticas de um inimigo astuto e restaurar o foco naquele que deve ser o centro de toda a adoração: Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Antes de continuarmos, queremos saber sua opinião sobre quais tópicos você gostaria que falássemos em nossos próximos vídeos. Sua participação é fundamental para nós. Deixe seus comentários. Vamos começar. Chegamos hoje, amigo ouvinte, a um novo estudo bíblico, um espaço onde mergulhamos nas verdades eternas da Palavra de Deus. Ao longo da história, a advertência aos crentes tem sido clara e urgente. Devemos guardar e proteger a sã doutrina. Essa tarefa não é apenas um conselho, mas uma responsabilidade que muitos servos fiéis de Deus abraçaram, até mesmo dando a vida para preservar a pureza do Evangelho. Vivemos em tempos em que a verdade enfrenta ataques constantes e onde inúmeros falsos mestres surgiram, espalhando ensinamentos que distorcem as Escrituras e levam muitos ao erro. É fundamental entender com muita clareza que estar sob uma doutrina errônea é extremamente perigoso. Um falso ensinamento tem o poder de condenar mais rapidamente do que todos os desejos desordenados e pecados da carne juntos. Falsos pregadores e mestres estão levando mais almas à condenação eterna do que todos os traficantes de drogas. Cafetões e prostitutas juntos. Esta não é uma afirmação exagerada, mas uma realidade que acredito firmemente ser verdadeira. Uma multidão de cristãos equivocados e enganados estão cantando e louvando ao Senhor em igrejas mantidas cativas por falsas doutrinas. Milhares de pessoas se reúnem em volta de professores que pregam ensinamentos que vêm de espíritos enganadores. E ao ouvi-los, exclamam: "Quão maravilhoso é isso!" No entanto, essa não é uma questão que Cristo ignora. No capítulo 2 de Apocalipse, em sua mensagem à igreja de Tiatira, ele diz: Jesus repreendeu esta congregação por permitir que Jezabel, uma falsa profetisa, ensinasse e seduzisse os crentes dentro da igreja, afastando-os da verdade. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho uma reclamação contra você. Você permite que aquela mulher, aquela Jezabel, que se diz profetiza, desvie meus servos. Ela os ensina a cometer pecados sexuais e a comer alimentos oferecidos aos ídolos. Na igreja de Tiatira, havia evidentemente uma mulher que ocupava um lugar de destaque como líder, e Jesus a chama de Jezabel. É claro que esse não era seu nome verdadeiro, mas nosso Senhor sempre identifica as pessoas de acordo com seu caráter e suas ações. Por esse motivo, vemos que nos evangelhos ele dá novos nomes a certas pessoas, e nesse caso, ele usa o nome da mulher mais perversa registrada no Antigo Testamento para descrevê-la. A Jezabel do Antigo Testamento era filha do rei de Sidom, uma cidade localizada no atual Líbano, uma região que ainda hoje é mencionada com frequência nos noticiários. Jezabel era esposa do rei Acabe de Israel, governante do Reino do Norte, e é especialmente conhecida por sua devoção ao deus Baal, uma divindade popular em Israel naquela época. Baal era considerado o deus da fertilidade, e sua adoração incluía práticas profundamente imorais e corruptas. Nos templos dedicados a Baal, eram encontrados prostitutos e prostitutas, que participavam desses rituais degradantes.
Foi Jezabel quem promoveu e expandiu essa idolatria corrupta entre as 10 tribos de Israel, tornando-a uma das religiões predominantes da época. Além disso, ela mesma sustentava financeiramente mais de 800 profetas de Baal, que se sentavam à sua mesa e desfrutavam de sua proteção e apoio. Ela foi a mulher que tentou acabar com a vida de Elias após seu famoso confronto com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Naquele evento memorável, fogo do céu desceu e consumiu o sacrifício do profeta, demonstrando o poder de Deus. Embora Elias tenha enfrentado bravamente os falsos profetas, quando recebeu a ameaça de Jezabel, ele fugiu para preservar sua vida. Ela também foi responsável pelo assassinato de seu vizinho Nabote, cuja vinha seu marido, o rei Acabe, cobiçava. Jezabel era conhecida por ser uma mulher cruel e imoral e uma influência corruptora sobre o povo. Por essa razão, Jesus usa o nome dela como símbolo ao se referir à mulher dominante de Tiatira no Apocalipse. Esta Jezabel de Tiatira chamava a si mesma de profetisa. Não havia nada inerentemente errado com isso, e é importante esclarecer que o problema não estava em seu gênero, mas em sua doutrina. A Bíblia nos fala de outras profetisas que eram muito respeitadas em Israel. No Antigo Testamento, várias dessas mulheres são mencionadas, enquanto no Novo Testamento, no livro de Atos, somos informados de que Filipe, o proeminente evangelista cheio do Espírito que pregou por toda a região de Israel, tinha 4 filhas que eram profetisas. Entretanto, o problema com Jezabel era que ela era uma falsa profetisa. Nosso Senhor foi claro ao apontar o erro em seus ensinamentos. Eles promoviam a ideia de que não havia nada de errado com os cristãos participando de atos de imoralidade sexual e práticas idólatras. Algo semelhante estava acontecendo na igreja em Corinto, onde o apóstolo Paulo repreendeu a igreja por sua tolerância ao pecado que estava sendo praticado dentro da congregação. Caro ouvinte, não devemos subestimar o pecado, seja na igreja ou em nossa própria vida. No BTG eu conto com o cartão de crédito PJ, que atende às necessidades do meu negócio. Pra que viver com cara de azia se você pode estar sempre com cara de alegria? Eno. Não devemos acreditar que nossas boas obras para o Senhor nos dão permissão para pecar, porque assim como o Senhor se agrada do bem que fazemos, Ele também se desagrada do mal que toleramos em nossas vidas. Nas igrejas de hoje, infelizmente, os professores com o espírito de Jezabel são tolerados. Através da internet, temos visto como mulheres com atitudes sensuais se posicionam diante de uma congregação, levando muitos ao erro. Em muitas igrejas, a modéstia foi perdida e a sensualidade se tornou um veneno que está levando muitos a cair no pecado. Por outro lado, recentemente vi um vídeo de uma suposta igreja onde as mulheres estavam recebendo diplomas de apóstolas. Onde estava o chamado divino? Não quero soar sexista, mas também é necessário ressaltar que nessa mesma igreja os títulos de profetas e apóstolos são dados a homens que também não têm um chamado genuíno. Homens e mulheres sem um verdadeiro chamado divino estão se infiltrando nas igrejas, ensinando heresias e afastando muitos da verdade. Mas o mais lamentável é que tanto os líderes quanto a congregação em geral estão permitindo que isso aconteça. É aqui que as palavras de Jesus Cristo ressoam com grande intensidade. Mas tenho uma reclamação contra você. Você permite que aquela mulher, aquela Jezabel, que se diz profetiza, desvie meus servos? Caro ouvinte, é essencial que reflitamos profundamente sobre este assunto. A igreja que você frequenta é de grande importância. É crucial prestar atenção em quem você está ouvindo e valorizar o ensinamento que você guarda em seu coração. O povo de Deus está caindo nas mãos de Satanás de muitas maneiras ao se submeter a falsos mestres e promotores de doutrinas errôneas. Quando as pessoas falam sobre se entregar a Satanás, muitas pensam em viciados, alcoólatras, prostitutas, pessoas com doenças como AIDS ou ateus que rejeitam a Deus. Mas não, isso está acontecendo dentro da igreja, em reuniões evangelísticas, convenções religiosas e até mesmo em grandes seminários. Uma característica de um cristão que foi seduzido é que ele vai constantemente de um lugar para outro, buscando ensinamentos novos e diferentes. A Bíblia nos adverte em Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não se deixem levar por doutrinas várias e estranhas, porque é bom fortalecer o coração com graça.
Não devemos nos deixar levar de um lugar para outro, mudando constantemente de um lugar para outro. Estas não são ocasiões em que um crente maduro vai ouvir um verdadeiro servo de Deus pregar sobre Cristo e arrependimento. Estamos falando daqueles que vão de um lugar para outro, de seminários para convenções, de igreja para igreja, de cultos evangelísticos para reuniões de cura, sem criar raízes em lugar nenhum. Seus ouvidos estão sempre ansiosos para ouvir algo novo, emocionante, divertido e agradável à carne. Esse tipo de pessoa não volta porque nos recusamos a dar a ela o que ela está procurando. Eles querem ser bajulados, não corrigidos. É por isso que eles retornam aos seus professores, aqueles que os bajulam e promovem o pensamento positivo. Eles se assemelham aos atenienses que não tinham interesse em mais nada além de contar ou ouvir algo novo. Paulo advertiu Timóteo: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, eles amontoarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, afastar-se-ão da verdade e se voltarão para as fábulas. Agora, um sinal de um crente maduro é sua recusa em ser levado por todo vento de doutrina. Esses crentes não podem ser influenciados ou manipulados por nenhum professor. Eles não precisam correr de um lugar para outro porque estão se alimentando da rocha, crescendo firmemente em Cristo e desfrutando de pastos verdejantes. Eles circuncidaram os ouvidos e avaliam cada mestre e cada doutrina de acordo com a forma como se encaixam na santidade de Cristo. Eles são capazes de discernir falsas doutrinas e são repelidos por ensinamentos novos e estranhos. Eles conhecem Cristo profundamente. Eles não são movidos por música, amigos, personalidades ou milagres, mas são movidos por uma fome insaciável pela pura palavra de Deus. Existem apenas duas doutrinas, a de Cristo e a de Jezabel. O apóstolo Paulo declarou em Tito capítulo 2, versículo 10: em tudo ornem a doutrina de Deus, nosso Salvador. Qual é a doutrina de Cristo? A graça de Deus nos ensina a nos afastar da vida mundana e dos prazeres pecaminosos. Neste mundo mau, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção a Deus. A doutrina de Cristo transformará você para refletir sua imagem. Ela expõe todo o pecado oculto e qualquer desejo pelo mal. Seu professor está repreendendo, exortando e encorajando você com autoridade a se afastar do pecado e a abandonar todos os ídolos, conforme instruído em Tito, capítulo 2, versículo 7. Você está aprendendo a odiar o pecado com paixão? Ou você sai das reuniões da igreja sem se sentir convencido? A mensagem da doutrina de Cristo é refletida em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Portanto, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Muitos nos escrevem dizendo: nosso pastor constantemente afirma: não estou aqui para pregar contra o pecado, mas para exaltar Jesus. Nenhuma mensagem condenatória deste púlpito. Estou aqui para libertar meu povo do medo e da depressão. Mesmo entre os pregadores pentecostais há dois extremos. Alguns proclamam um evangelho rígido, legalista, sem amor e baseado em obras, enquanto outros pregam timidamente sobre o pecado, com mensagens vazias e sem conteúdo. Eles oferecem amor falso e lágrimas hipócritas. A doutrina de Cristo é uma doutrina de piedade e santidade. Se alguém ensina outra coisa e não segue as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina que é segundo a piedade, é cheio de orgulho e nada entende. Em vez disso, ele é obcecado por controvérsias e disputas sobre palavras, das quais surgem inveja, discórdia, calúnia e suspeitas maliciosas. Alguns nos dizem: meu professor ensina sobre santidade. Entretanto, não quero dizer simplesmente usar termos como santidade e piedade. Quero dizer, pregar esses tópicos com total autoridade. A doutrina de Cristo não somente o abençoará. Eu recomendo o Sensodyne Clinical Repair, que é a melhor tecnologia para cuidado de dentes sensíveis. Não é híbrido que você quer? Aqui você acompanha o sistema híbrido em tempo real. E por ser híbrido, o novo Kona faz 18,4 km por litro na cidade. Tá bom pra você, meu amor? Fortalecerá e encorajará, mas também transformará completamente sua vida, a ponto de você não mais conseguir permanecer nela e continuar apegado aos desejos ocultos do pecado. Agora, vamos analisar a doutrina de Jezabel.
Vamos examinar essa doutrina dos demônios para determinar se você corre o risco de cair nela. A doutrina de Jezabel tem 3 características distintas. Essas características são encontradas em Jezabel do Antigo Testamento, que é a mãe e personificação de falsas doutrinas. Jesus fez do seu nome um símbolo de ensino errôneo. É uma doutrina que promove a ideia de que algo ruim pode ser considerado bom e algo profano, como algo puro. O nome Jezabel em hebraico significa casta, virtuosa, livre de idolatria. Incrível! A mulher mais ímpia e idólatra. Enganoso e detestável em toda a Bíblia é descrito como virtuoso e sem pecado. Algo profundamente ruim é apresentado como algo bom. Mas, ironicamente, é realmente casto? Como? Quando? Onde? Como ela se tornou casta? Em que hora e em que lugar? No primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 30 e 31, lemos: E Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Porque lhe foi coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e o adorou. Jezabel simbolizava a falsa doutrina, e Acabe era sua vítima. A Bíblia nos mostra que não bastava que Acabe tivesse um coração inclinado ao pecado e à idolatria. Ele permitiu que a influência satânica de Jezabel entrasse em sua vida, o que o fez afundar ainda mais no pecado. Caro ouvinte, deixe-me fazer uma pergunta. Você está permitindo que o espírito de Jezabel opere em sua vida? Talvez você tolere um namorado ou namorada que o leva a pecar. Ou talvez você aceite a influência de um amigo que o leva a ensinamentos contrários à palavra de Deus. Você pode até estar cedendo à cultura ou ideologias sociais que desafiam abertamente a Deus. Se você tolerar Jezabel, sua influência o enganará e o seduzirá em direção à sua queda espiritual, assim como aconteceu com Acabe e o povo de Israel no Antigo Testamento. Agora, o espírito de Jezabel ainda estava operando quase 1000 anos após a morte da mulher histórica, fazendo na igreja de Tiatira o que havia feito em Israel. Uma falsa profetisa, ou pseudo-profeta, havia se infiltrado na igreja em Tiatira. Porém, o mais lamentável é que a igreja não só tolerou, mas também praticava seus ensinamentos perversos, disfarçados sob o nome de evangelho. Ela ensinou que não havia nada de errado em cometer pecados sexuais e comer alimentos sacrificados aos ídolos. Hoje em dia é muito comum que falsos mestres, apóstolos e profetas usem o nome de Deus para declarar: Deus vos diz, quando na realidade ele não disse nada. Muitas vezes, eles fazem isso com propósitos egoístas, como dizer: Deus me revelou que você deve vender sua casa e me dar o dinheiro. Que grande dano eles causaram! Quantas famílias foram afetadas por esses falsos profetas? Esses filhos do diabo não se importam com as almas das pessoas, mas apenas com seus próprios interesses. Eles eliminam aqueles que não deveriam ser rejeitados e exaltam aqueles que não deveriam ocupar posições de autoridade. É triste e doloroso ver como alguns líderes da igreja tratam as pessoas como se fossem peças de dominó, usando-as para cumprir seus próprios propósitos. Eles acreditam que as pessoas são um tipo de mercadoria que podem manipular à vontade e, quando não lhes são mais úteis, simplesmente se livram delas. Como eles estão errados! As ovelhas não são mercadorias, mas almas pelas quais Cristo derramou sua última gota de sangue, o que as torna inestimáveis e dignas de grande estima. Tenho testemunhado alguns pastores falhando gravemente nesse aspecto. Como uma empresa mundana, eles colocam pessoas em posições eclesiásticas não por causa de sua fidelidade, integridade ou santidade, mas por outras razões, como a familiaridade, porque são membros da família, mesmo que não preencham os requisitos de servos, pela sua contribuição financeira para a igreja, para evitar que se afastem, mesmo que não preencham os requisitos de servos, ou pelo seu talento, mesmo que sua vida espiritual esteja em ruínas. Isto é o que significa dar vida àqueles que não deveriam viver. Atribuir posições de liderança às pessoas não porque elas são servas de Deus, mas porque elas servem aos seus interesses pessoais, mesmo que sua vida espiritual seja uma bagunça completa. Por outro lado, esses pseudo-ministros matam pessoas que não deveriam morrer. Quem são essas pessoas?
Eles são cristãos e verdadeiros servos de Deus que trabalham com dedicação e paixão na obra do Senhor. Embora não sejam perfeitos, eles se esforçam para viver em santidade e com temor a Deus. No entanto, eles nunca são reconhecidos, parabenizados ou valorizados, mas servem com todas as suas forças na igreja local onde Deus os colocou. Eles são mortos, impondo-lhes fardos pesados que nem os próprios pastores são capazes de carregar. Eles são mortos por serem desprezados, fazendo-os sentir-se inúteis e desrespeitando sua autoridade diante dos outros. Eles são mortos ao serem removidos de seus cargos, não para lhes oferecer novas oportunidades ou desafios no ministério, mas por causa dos interesses pessoais daqueles que os lideram. Os falsos pastores não estão interessados em almas, mas em seus próprios interesses e ambições. Como o profeta Miqueias disse no capítulo 3, versículo 5. Assim diz o Senhor: vocês, falsos profetas, estão enganando o meu povo. Eles prometem paz a quem os alimenta, mas eles declaram guerra àqueles que se recusam a alimentá-los. Princípio. Sucrilhos, garra e energia para dar o seu melhor. Caros ouvintes, deixem-me dar-lhes um conselho vital sobre os profetas, e acima de tudo, as profecias. Nenhuma palavra profética pode estar desconectada, distanciada ou, muito menos, em contradição com a palavra de Deus. Quando alguém declara, o Senhor disse, a primeira responsabilidade da igreja é submeter essa profecia ao filtro das Escrituras. Se estiver em total concordância com a palavra de Deus, podemos afirmar que o profeta e sua mensagem são genuínos. Mas se não for, então é uma profecia humana e um falso profeta. Esta foi a grande reprovação de Cristo à igreja de Tiatira. Eles caíram no erro de tolerar, aceitar e até praticar os ensinamentos dos falsos profetas. Especialmente aqueles que operam sob o espírito de Jezabel, seduzindo e levando o povo de Deus ao erro. Agora, embora essa falsa profetisa estivesse corrompendo o evangelho de Cristo e se tornando uma pedra de tropeço para a igreja, enganando a muitos com suas mentiras e excessos, chamando o mal de bem e o bem de mal, podemos observar o amor de Deus refletido em sua misericórdia. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sobre essa falsa profetisa, o Senhor declara no capítulo 2, versículo 21 do Apocalipse: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer abandonar sua imoralidade. Por que alguém escolhe a escuridão em vez da luz? Por que uma pessoa prefere comer alfarroba em vez de aproveitar as iguarias servidas na mesa do rei? Por que alguém escolhe o inferno em vez do céu? Por que, assim como Naamã, ele decide continuar sofrendo de lepra em vez de buscar cura? A resposta é sempre a mesma. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, lemos: esta condenação se baseia no seguinte fato: a luz de Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Caro ouvinte, o inferno está cheio de pessoas que tiveram a oportunidade de se arrepender, mas decidiram não fazê-lo. Naquele lugar, ninguém poderá dizer: Deus não me deu uma chance. Agora mesmo, você tem a oportunidade de se voltar para Deus e se arrepender dos seus pecados. Não siga o exemplo do rei Agripa, que disse: você quase me convenceu a ser cristão. Este rei também teve a oportunidade de se arrepender, mas assim como Jezabel, ele escolheu rejeitá-la. Agora, depois da misericórdia, vem a ira. Leiamos os versículos 22 e 23 do capítulo 2 do Apocalipse. Portanto, eu a lançarei sobre um leito de sofrimento, e aqueles que cometem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem sua maldade. Eu matarei os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que sou eu quem examina os pensamentos e intenções de cada pessoa, e eu darei a cada um de vocês o que vocês merecem. Nestes versículos, podemos ver um julgamento não somente reservado para a falsa profetisa, mas também para todos os seus filhos espirituais. Aqueles que, conhecendo a verdade do Evangelho, escolheram segui-lo, mesmo sabendo que isso os colocava em oposição ao próprio Deus. A mensagem é clara: cristãos que escondem pecados e desejos secretos tendem a se apegar e aderir a falsas doutrinas que apenas alimentam e justificam seus pecados.
Se em seu coração você abriga algum pecado, desejo impuro ou apego às coisas mundanas, o que você definitivamente não precisa é de um ensinamento que justifique suas falhas. Quando Davi caiu em pecado com Batseba, ele não precisou das palavras suaves de um falso profeta para lembrá-lo do quanto Deus o amava. Davi exigiu a coragem de um profeta íntegro como Natã para confrontá-lo com a autoridade divina e declarar: "Tu és esse homem." Os verdadeiros pregadores da doutrina de Cristo são aqueles que, com clareza e firmeza, ensinam o povo a discernir entre o santo e o profano, o justo e o injusto. De seus lábios não sai ambiguidade, mas sim verdade pura e sem mistura. Agora, essa falsa profetisa Jezabel teve tempo e oportunidade para se arrepender, mas ela não o fez. Agora o que o aguarda é uma terrível expectativa de julgamento e um fogo ardente, pois, como está escrito, é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Caro ouvinte, há um tempo de misericórdia, mas depois virá um tempo de julgamento. Não se esqueça, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. Você e eu temos apenas 2 caminhos: vida ou morte, luz ou escuridão, céu ou inferno, com Cristo ou sem Cristo, nada mais. Hoje é o dia aceitável. Agora é a hora de correr para os braços de Jesus. Ele é nossa única esperança, o porto seguro para nossa alma. Não adie a decisão mais importante da sua vida. Em Cristo encontramos perdão, restauração e a promessa de vida eterna. Ele nos chama para viver uma vida plena, guiados por sua luz, com uma paz que transcende todo o entendimento. Reflita. Não se trata apenas de evitar o castigo eterno, mas de experimentar a transformação que somente o seu amor pode trazer aos nossos corações. Se você ainda tem fôlego nos pulmões, ainda tem uma chance. Clame a Ele, arrependa-se dos seus pecados e permita que o Espírito Santo o encha com uma nova vida. Porque em Jesus está a salvação, a vida abundante e a vitória eterna. Não espere mais. Então chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que as informações e reflexões compartilhadas tenham sido muito úteis para você.